Olá, muito bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Esse que vos fala, vosso conservo, em Cristo Jesus, evangelista Eduardo, membro da Igreja Assembleia de Deus aqui em Caxias do Sul. Prazer ter você aqui comigo. Nessa oportunidade eu quero convidar você para meditar junto comigo na revista da EBD, das lições bíblicas. Estamos aí no terceiro trimestre de 2025 e eu convido você então para nós estarmos estudando essas lições. Desde já eu peço que você curta, comente, se inscreva aqui no canal Refletindo a Mente de Cristo e vamos então para esse vídeo. Nessa oportunidade eu quero apresentar a você aqui então a nossa lição, que é a lição de número 9, ok? Que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. Essa lição que dá continuidade então à apresentação da igreja no livro de Atos e tudo o que o Senhor tem operado através da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso textuário então da lição fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo e fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A verdade prática diz: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, como nós sabemos, a igreja ali no livro de Atos, ela foi capacitada por Deus para enfrentar esse mundo. E no decorrer da história, sempre aconteceu dessa forma. O Senhor, ele sempre capacitou a sua igreja para enfrentar esse mundo. Esse mundo com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades e mazelas que sabemos que existe, com todas as situações de perseguição, mas a igreja ela foi capacitada pelo Senhor desde os primórdios para enfrentar todas as situações. E aqui já podemos abrir um parêntese. Você que está enfrentando dificuldades, você que está enfrentando lutas, provas, seja enfermidade, seja uma batalha espiritual, uma perseguição, independente da situação que você está enfrentando, saiba que você se faz parte da igreja, está em Cristo Jesus firmado. O Senhor vai te capacitar para que você não desanime, para que você não pare na caminhada. Então a nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, do verso 8 a 15, e o capítulo 7, verso de número 54 até o verso de número 60. Mostra-nos aqui que Estevão era um homem cheio de sabedoria, cheio de fé. Mostra-nos aqui que por causa disso alguns, com ciúmes da obra que Deus estava realizando através de Estevão, resolveram então levantar falsas testemunhas para perseguir Estevão. Estevão vai então a juízo, e quando ele vai a juízo, ele pede para dar o seu testemunho, né, em sua defesa, né? E ele, quando vai então dar o testemunho diante dos sacerdotes, diante daqueles religiosos, ele prega o evangelho. E ao pregar o evangelho, né, mais enfurecidos ficam aqueles homens. Infelizmente ali, né, Estevão seria então o primeiro mártir. Infelizmente no sentido de que ele morreu, né, perdeu a sua vida ali, mas felizmente porque ele morreu em Cristo, né? Ele foi salvo pelo Senhor. O Senhor lhe concedeu então a oportunidade de testemunhar, contemplá-lo ali, ver a sua glória e entregar a sua alma a ele e em poucos segundos estar com Cristo ali. Então ele foi um primeiro mártir e de uma forma gloriosa ele foi então recebido por Jesus Cristo. E nós como igreja sabemos que
diante das circunstâncias que nós vamos enfrentar, em algum momento, alguém de nós enfrentará uma situação de martírio. A igreja no mundo, se você acessar o site Portas Abertas, depois eu posso deixar o link, você vai ver que a igreja está sendo perseguida no mundo. A igreja está sofrendo martírio. A igreja, em vários lugares, ela não pode professar sua fé. E aqueles que professam a fé em Cristo, eles realmente são martirizados e perseguidos. Mas conforme nós vimos aqui o tema, né, da nossa lição, o tema diz, uma igreja que se arrisca, né? E por que a igreja ela se arrisca, né? A igreja ela se arrisca nada mais, nada menos porque o Senhor é com ela. Porque o homem natural, nós vemos ali Pedro, antes do Senhor realizar a sua obra na vida dele, Pedro ele se assustou e negou a Jesus. Todos os apóstolos eles negaram a Jesus, isso que eram os apóstolos, aqueles que durante 3 anos e meio eles andaram com Cristo ali, eles viram a sua glória, viram as suas maravilhas, mas por não terem a capacitação ainda do Espírito Santo, eles acabaram negando a Jesus naquela situação em que eles estavam diante da prisão do mestre, diante de toda aquela circunstância adversa por causa dessa prisão, eles se apavoraram. Mas depois, quando Cristo, então, ele ressuscita e poderosamente se manifesta a eles, derramando o seu Espírito, chamando eles de novo para a obra, então eles agora, capacitados pelo Senhor, eles se veem animados, encorajados e já não mais temerosos. E a igreja que participa dos sofrimentos de Cristo, ela será capacitada pelo Senhor para enfrentar as lutas e até mesmo o martírio, se for o caso, né? Então, nós vamos ver sobre a defesa da fé nessa lição, né? Estudaremos sobre a defesa da fé. E nós já vimos aqui, então, o início, né? E nós vemos aqui a introdução, então. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, né? Um dos escolhidos para ser diácono. Quando lemos esse texto, o livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, um autêntico cristão, destemido. Só que aqui eu quero abrir um parêntese para nós. Será que Deus ele tem somente para alguns essa capacitação de torná-los destemidos? Eu acredito que para cada cristão, Deus tem um chamado que vai o capacitar para ele ser corajoso e pregar o Evangelho. Para a igreja do Senhor, o Senhor tem uma capacitação pelo poder do seu Santo Espírito para a pregação do Evangelho, para testemunhar do Evangelho. Certo é que temos muitos dons, cada um recebeu do Senhor um tipo de chamado, um tipo de dom. Só que o Senhor, em todos esses, vai capacitar a sua igreja, para que a sua igreja não se cale, para que a sua igreja não olhe para as circunstâncias adversas, mas que a sua igreja permaneça encorajada, pregando o Evangelho. Então, Estevão é a igreja que tem a sua fé contestada. Quando a fé de Estevão, juntamente com a fé da igreja, ela foi questionada, o Senhor capacitou Estevão para apologeticamente e doutrinariamente enfrentar aqueles que estavam contestando a fé da igreja. E não é diferente nos nossos dias. Nós precisamos, então, diante daqueles que contestam a nossa fé, com respeito e educação, apresentar para eles a razão da nossa fé. Conforme diz ali o apóstolo Pedro, na sua epístola, que nós devemos estar sempre prontos para responder aqueles que nos indagam sobre a razão da nossa fé, responder com mansidão, mas devemos sim sempre estarmos prontos para responder.
Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordavam com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais. Então, esse grupo de judeus, eles eram um grupo que contestou a visão de Estevão e a pregação de Estevão. Por causa, o principal motivo ali nós vemos movidos de inveja. Eles não concordavam que Estevão estivesse pregando. E também eles, com certeza, o Senhor, olha ali, não abre então a porta ali para que eles preguem. E o Senhor permite dessa forma, então, para que Estevão seja uma testemunha ali. Um mártir, né? Acima da dureza do coração deles havia um propósito de Deus. Então, mesmo nas horas que a gente acaba vendo situações tão difíceis, né? Ali tem um propósito de Deus. Ali tem, diante daquela situação difícil, aquela porta que não se abre, aquela pessoa que nos persegue, que nos faz mal, que não compreende o Evangelho e que usa muitas vezes do dizer, ele é cristão e olha o que ele faz, ou enfim, eu não concordo com isso e eu vou te fazer mal porque tu é cristão. Através dessa situação, Deus está assim no controle e está nos ensinando algo. E nós devemos atentar para isso, pedindo para Deus nos capacitar para permanecer firmes enfrentando, seja qual for a situação, firmes no Senhor. Então acontece essa disputa, né, de Estevão. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposta a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou a própria vida. E aqui nós podemos abrir um parêntese, né, porque Estevão ele permaneceu firme, veja bem, diante então daqueles que queriam calá-lo. Nós como igreja temos visto situações, até mesmo no país que nós vivemos, que querem calar os cristãos. Certo é que nós, como cristãos, nós não devemos nos meter em certas questões políticas, ideológicas, mas devemos sim nos ocupar em pregar o Evangelho. Agora, quando atacarem o Evangelho, querendo nos calar, aí nós não podemos fechar a boca, nós não podemos nos calar. Porque se nós nos calarmos diante das circunstâncias de ataque, a igreja vai sucumbir. A igreja ela será tragada pelo mundo, tragada pelo Estado, tragada pelos opositores. Então, enquanto o Senhor dá condições para a sua igreja, ela deve continuar firme anunciando a mensagem do Evangelho. Porque poderá chegar dias que vão tentar calar a igreja, porque parece, diante do contexto que nós vivemos, que o círculo está se fechando. O círculo está se fechando. As coisas estão todas, elas estão apontando para um período de maior perseguição da igreja. E aí a gente pode pensar, Jesus está voltando, não estaremos mais aqui quando passar por isso. Olha, se nós não estivermos mais aqui, bendito seja o Senhor. Mas se nós tivermos que passar por essa situação, nós devemos estar firmes, inabaláveis, confiantes. Devemos estar olhando para Jesus, sem desanimar. E devemos estar nos preparando para que, se isso acontecer, não nos pegue de sobreaviso. Porque nós sabemos que nas parábolas de Jesus existe sempre aquele servo que ele é imprudente, aquela virgem que é louca, e eles são pegos desapercebidos. Então que isso não venha acontecer conosco, mas que nós possamos, como Estevão, nós possamos estar firmes na fé, para dar o testemunho da nossa fé e a razão da nossa fé. Então aqui ele vai falar também sobre falsas narrativas, né? Falsas narrativas que vêm
mentiras contra a igreja, mentiras contra a obra de Deus, para fazer com que a igreja seja atacada e seja difamada. E nós devemos estar, então, como igreja, preparados para responder essas falsas narrativas, né? Nós podemos citar vários casos aí de perseguidores da igreja na mídia que usam situações de escândalos aleatórios para criar uma narrativa geral contra a igreja. E nós devemos, com isso, mostrar que aquilo ali que acontece não é o padrão da igreja, né? As narrativas que são criadas contra a igreja, às vezes também falando questões financeiras, de situações de pastores que não usam o dízimo dos fiéis de forma correta. Nós devemos também vigiar e saber responder isso com sabedoria. Nós devemos saber responder com sabedoria quando nos indagam por que nós somos diferentes e o nosso ensinamento é diferente das Testemunhas de Jeová, do Adventismo do sétimo dia, da Igreja Católica. Narrativas são criadas dizendo, não, somos todos iguais. E na verdade, nós, como uma igreja bíblica, nós devemos saber e ter em mente que a igreja cristã verdadeira, ela não é parecida com esse tipo de heresia, ensinamento que é professado nesses lugares que eu falei. Só que para isso nós devemos estar então preparados para responder. E como nós vamos nos preparar? Nós estando sempre em oração, lendo a palavra de Deus, né? Vigiando, para que nós não venhamos a ficar sem respostas. E outra, um crente desanimado que não vigia, ele acaba sendo alvo fácil, né? Presa fácil desse tipo de narrativa, né? Então nós estamos estudando sobre a vida e o testemunho de Estevão. Ele tinha sabedoria para enfrentar essas narrativas. Ele recebeu capacitação do Espírito Santo. Ele, diante da perseguição, ele permaneceu firme. Ele contemplou a glória de Deus, ok? E diante de todos os desafios, ele apresentou uma defesa da sua fé. Você está preparado para defender a sua fé? Jesus, ele fala, não premediteis quando vocês forem conduzidos ao sinédrio, a julgamentos, sobre o que é vez de falar. Naquela mesma hora o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria. Então veja que Estevão, ele não estava esperando aquilo ali, mas aconteceu, e quando aconteceu, o Senhor capacitou ele. Nós não devemos temer dar o testemunho, mas nós devemos ter a coragem para dar o testemunho. Nós não devemos então olhar e pensar que não temos condições, mas devemos confiar e ter fé que Cristo Jesus, ele vai nos capacitar como igreja para testemunharmos do Evangelho. Jesus, ele fala, ide pregai por todo mundo o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão as serpentes e escorpiões, não lhes fará dano algum. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios. Então, Cristo, ele garante a nossa vitória. Ele garante a nossa capacidade. E até alguém pode olhar para Estevão, olha, Estevão morreu. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte, a morte de Estevão não foi a derrota para ele, foi a vitória, foi o triunfo da fé dele. Ele triunfou pregando o Evangelho. Foi o triunfo da fé, não somente para ele, mas foi o triunfo da fé para a igreja. Mas como assim, irmão? Sim, foi o triunfo da fé, porque através dessa perseguição a igreja se espalhou e os irmãos foram por outros lugares pregando o Evangelho. Através desse triunfo da fé de Estevão, então agora surge na história o jovem Saulo, a quem o Senhor tinha um plano para a vida dele, e ele se desperta para perseguir mais e mais a igreja, e nessa perseguição Cristo então vai se revelar a Saulo. Então veja como
Às vezes, quando a gente olha para as situações da igreja e a gente acha que vai dar tudo errado, que as coisas vão de mal a pior, mas veja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, mesmo nessas situações adversas, Deus está trabalhando a favor do seu povo. Quanto mais a igreja era perseguida naquele período, mais ela crescia. Hoje, no nosso tempo aqui no Brasil, ainda não sabemos o que é perseguição, mas em muitos lugares a perseguição está ferrenha e, mesmo assim, a igreja tem levado a mensagem de Cristo a muitas e muitas almas. Muitas e muitas almas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho. Então aqui, nós podemos ver que Estevão e a igreja que defende a sua fé, ele é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel. Então é muito lindo a maneira como ele defende a sua fé, porque ele usa todo o Antigo Testamento, né? Ele mostra na história como os homens de Deus no passado foram fiéis a Deus e defenderam a sua fé. E aqui nos mostra que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, né? Então, o que nós aprendemos com Estevão aqui é que Estevão extrai a mensagem do Evangelho lá no Antigo Testamento. E nós devemos entender que Cristo está como sombras, figuras e tipos lá no Antigo Testamento revelado. E nós devemos então aproveitar o que está lá e trazer e aplicar, né? Então o servo de Deus, o obreiro, o pregador, ele tem que enxergar Cristo nas Escrituras, não olhar para o Antigo Testamento como leis, como regras, mas procurar a graça ali, procurar a Cristo, procurar onde Cristo está agindo no Antigo Testamento, né? Então isso é muito importante, muito importante. Aqui, corações endurecidos, Estevão chama eles de homens de dura cerviz, né? Porque é o que nós vemos pela forma que eles tratam Estevão, né? Então, esses corações endurecidos, nós vamos ver que são corações, infelizmente, que eles resistem, né? E existem muitos que resistem, e diante deles, como nós devemos nos portar? Olha, você fala uma vez do amor de Cristo, você vê que a pessoa não quer, não continue jogando pérolas aos porcos. Fique em oração. Eu já conheci cristãos que insistiram pregando o Evangelho para pessoas que não queriam ouvir. E acabaram, então, esses irmãos sendo muito humilhados, né? Muito desprezados, sofreram muitos escarnecimentos por parte dessas pessoas, porque eles insistiram em jogar pérolas aos porcos, jogar pérolas para quem não queria, né? Então nós temos que vigiar com esse tipo de pessoa para não forçar e depois até receber aí um tratamento que poderá nos levar até a enfraquecer na fé. Isso é muito sério. Cuidado. Então Estevão e o martírio na igreja, contemplando a vitória na cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, o que nós temos que entender aqui? O que está bem abaixo aqui, uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. Então nós temos que manter nossos olhos em quem? No homem? Nos escândalos, nos problemas, na perseguição? Não. Nós temos que manter nossos olhos fixos em Jesus Cristo, olhando para Jesus sempre, o autor e consumador da nossa fé.
perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Então, o que nós aprendemos com Estevão aqui? Estevão, ele mesmo sofrendo como sofreu, ele perdoou. Porque Estevão, ele sabia, ele tinha discernimento da situação, né? Nós devemos então sempre pedir para o Senhor discernimento. Porque muitas vezes quando alguém nos ofende por causa do evangelho, a gente fica magoado e guarda ressentimento. Mas se você analisar essa pessoa que te ofendeu por causa do evangelho, eu não falo aqui de uma ofensa por causa de algo errado que você fez para alguém, tá? Mas eu falo de um tipo de ofensa que é por causa de que você é fiel a Cristo, prega o evangelho e a pessoa vem e te ofende. Você deve perdoar porque você tem que enxergar que a pessoa está em ignorância ainda. Ela não compreende ainda as verdades centrais do evangelho, ela não entende que Cristo é o Salvador, e você deve então perdoar e esquecer, não guardar essa mágoa no seu coração. Porque se você guardar essa mágoa no seu coração, poderá ser que isso se dê lugar a coisas piores, e isso não é o que Deus deseja para a sua vida. Então Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É um modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Então aqui nós temos, né, o questionário, né? O que podemos aprender da vida de Estevão. Aqui você pode dar um pause para dar uma... pegar aqui as respostas, né? E é isso, né? Essa lição maravilhosa que nos apresenta aí a igreja que foi perseguida, mas que permanece fiel, né? Uma igreja que não teme a oposição, né? E que nós possamos aprender, né, com a igreja de Atos dos Apóstolos e trazer, né, para os nossos dias esses princípios, né, que são tão necessários para nós. Então, esse foi mais então um vídeo aí que sobre a nossa EBD, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, ok? Tchau!